Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do sistema respiratório. Hoje nós vamos seguir então com a temática de laringe e traqueia, uma aula com bastante coisa, muita estrutura nova, muitos detalhes. Já vou avisando para você assistir essa aula bem sentado, relaxado, com papel e caneta ou computador à mão para fazer as anotações. E também o fone de ouvido se estiver em algum lugar, porque nós vamos ter também várias mídias, alguns vídeos durante a aula, outros vídeos, né, além desse, para complementar o estudo. Então, de antemão, né, já deixo esse aviso. E lembrando ainda que por conta da quantidade de informações, né, que nós vamos ter aqui hoje, eu dividi essa aula em 5 pontos, né, e a cada vídeo, então, nós vamos abordar com base em algumas referências clínicas cada um desses temas. De antemão, antes de nós começarmos a discutir, né, esses 5 pontos, quais serão eles e os seus detalhes, eu já precisava então discutir com vocês inicialmente a classificação, né, e a divisão aqui da laringe, porque alguns desses termos nós vamos usar ao longo de toda a aula, e é importante então que nós já tenhamos definidos, né, em mente o porquê de cada um desses conceitos, né? Então, nessa imagem aqui, vocês conseguem ver a referência da laringe, né? Lembrando que a laringe então é aquele segmento de transição, né, a nível de pescoço, que está conectado tanto à cavidade oral através da língua, quanto o tórax, né, através aqui da traqueia, né? Nessa imagem, então, nós conseguimos ver, então, basicamente aqui o esqueleto de cartilagens, que dá base à laringe, e as suas membranas e músculos associados. Nesse sentido, então, né, a próxima imagem que eu vou apresentar, somente para deixar bem claro, né, aqui por essa representação, nessa visão anterior da laringe, né, esse esquema sintético, ele ilustra aqui no centro o corte sagital da laringe, né, e a próxima imagem eu vou ter lá uma representação de um corte coronal da laringe, tá? É como se ela tivesse sido cortada aqui nesse ponto, tanto de um lado quanto ao outro, já que eu estou falando de um corte coronal, né? E é exatamente esse corte, então, que eu tenho aqui, bem a nível aqui dessa porção lateral da laringe, um corte do tipo coronal. E aí, nesse corte, nós temos a representação, mais uma vez, tanto da laringe, quanto a conexão dela abaixo aqui com a traqueia, já que nessa outra imagem aqui nós estamos falando de uma imagem de uma laringe cadavérica, né? Nessa representação, então, aqui no corte coronal, tudo que está voltado aqui no fundo, né, seria a parte anterior da laringe, né, e a parte posterior da laringe ela foi removida justamente após esse corte que vocês estão vendo aqui, tá? Então é como se nesse corte coronal eu tivesse ficado aqui naquela segunda imagem apenas com essa metade da frente da laringe. A metade de trás ela foi justamente removida aqui, por isso que nós estamos aqui por uma visão posterior, né? Na laringe especificamente, nós vamos observar alguns termos e que dão um princípio, né, à análise dos segmentos da laringe
e que vão usar duas referências, né, anatômicas para essa classificação, né? O primeiro padrão de classificação aqui dos segmentos da laringe leva em consideração uma divisão morfológica, né? Uma divisão mais usada na clínica cirúrgica, por exemplo, né? Na cirurgia, na verdade, né? E essa divisão morfológica ela leva em consideração a divisão da laringe em 3 andares, o mais alto, do mais alto para o mais baixo aqui nessa legenda, né? Então, o andar mais alto da laringe é o que nós chamaríamos aqui de vestíbulo, que é toda essa região, tá? Bem extensa aqui da laringe, né? Ela vai da parte mais alta da laringe, que fica a nível da faringe, né? Já dentro da faringe, onde eu tenho aqui a cartilagem epiglote, né? Esse seria o início do vestíbulo. E o fim do vestíbulo da laringe, na divisão morfológica, claro, ele segue, né, até essa membrana que vocês estão vendo aqui, nesse ponto, né, essa membrana aqui, essa é a estrutura dela, né, mas membrana, a parte final dela é justamente essa daqui, vai tanto de trás para frente aqui, quanto de frente para trás aqui do outro lado, né. Essa membrana aqui é chamada justamente de prega vestibular, né, para dar justamente aí a ideia do término do vestíbulo, né, seria justamente aqui essa prega, essa daqui, que seria chamada então de prega vestibular, né. O vestíbulo então aqui nessa imagem ele está legendado como o número 2, tá, e a prega vestibular aqui o final, né, nesse ponto aqui do número 5 desse lado e o 3 aqui desse outro lado, tá. O ventrículo da laringe seria então o segundo andar da laringe, né? O segundo espaço aqui da laringe que está indicado nessa imagem através aqui do número 6, tá? É esse espaço então que vocês estão vendo que está imediatamente abaixo da prega vestibular, né? E acima de uma outra prega, que é essa que vocês estão vendo aqui agora, indicada tanto pelo número 7 no corte, quanto pelo número 4 aqui na superfície, que é chamada de prega vocal, tá? Então, o espaço entre as pregas vestibular e vocal seria o que nós vamos chamar aqui de ventrículo da laringe, tá? E o último segmento é o que está justamente então aqui abaixo dessa última prega que nós vimos, que é a prega vocal, que é o que nós vamos chamar então de cavidade infraglótica, que está indicada aqui na imagem pelo número 10. Na segunda classificação, nós temos agora uma divisão clínica, né? Ela é muito mais usada aqui, então, quando nós estivermos discutindo, né, a clínica da laringe, principalmente a segmentos, a análise funcional, né, dessa laringe na abordagem clínica. E ela também divide a laringe em 3 andares, de cima para baixo, tá? Só que com uma diferença nas referências. Vou começar primeiro definindo então o que é glote, já que vocês estão vendo aqui que os 3 andares na divisão clínica incluem a glote como referência, né? A glote, diferente a glote, na verdade, ela não existe uma representação para ela de um modo específico na divisão morfológica, porque, na verdade, a glote ela é um espaço funcional, né? Ela não representa uma cavidade anatômica, mas sim uma referência funcional, né? Virtual, por assim dizer, que indica justamente o espaço, né, virtual que existe aqui entre as duas pregas vocais, tá? Por isso que eu coloquei aqui o que está entre, né, de um 4 para o outro, né? Vai desse número 4 até o outro 4 que estaria aqui do outro lado. Mesma coisa com o 7, já que ele está indicando aqui também a prega vocal, tá? Então, esse espaço virtual que existe entre aqui as pregas vocais é o que nós vamos chamar de glote, tá? Que é, então, considerada aí a referência funcional principal da laringe, certo?
Tudo que está acima, então, desse espaço virtual que é a glote, na divisão clínica nós vamos chamar de supraglote, ou seja, tudo que está do 4 para cima, nós vamos chamar de supraglote. Isso nos lembra que, portanto, na supraglote, pela divisão clínica, nós vamos incluir tanto o ventrículo da laringe, já que o 6 está aqui acima da prega vocal, né? Nós vamos incluir tanto o ventrículo quanto o vestíbulo da laringe, né? A supraglote, então, ela é formada pelo vestíbulo, né? E também pelo ventrículo da laringe, né? Incluiria até o número 6 aqui nessa legenda. E, concomitantemente, a infraglote, então, é o espaço que está abaixo da prega vocal, que coincide lá com a divisão morfológica, que seria a cavidade infraglótica. Tudo bem? Sabendo, então, dessa divisão anatômica, né, nós vamos fechar, então, aqui o nosso contrato pedagógico com os 5 pontos que nós vamos discutir nessa aula de hoje, né? Nós vamos analisar a estrutura da laringe, né, que é uma estrutura basicamente cartilagínea. Nós vamos analisar essas cartilagens e suas referências anatômicas. As membranas laríngeas, que seriam aqui os tecidos moles, né, da laringe. A própria cavidade da laringe, né, uma análise aqui morfofuncional dos espaços laríngeos. E finalizando então aqui com a análise da vascularização e inervação da laringe e a traqueia, tá? Então, a partir de agora, então, nós vamos enfatizar nesses 5 pontos, utilizando, né, para isso uma série de referências clínicas, que aí eu separei principalmente exames clínicos, que existem muitos aqui, muitos exames, né, da área da otorrinolaringologia e que podem ser usados aqui de um modo fantástico para a gente estudar esse assunto, né? Então, eu selecionei alguns desses exames, algumas patologias, para nós fazermos então essa aula quase que completamente baseada em casos clínicos, tá? Também separei alguns vídeos e por isso então que eu peço que vocês vão bem tranquilamente analisando cada um deles no passo a passo dessa aula, tá? Todos os links, eles estão referenciados aqui nessa apresentação e no arquivo que eu encaminhei para vocês em PDF, né? Para quem tiver com o arquivo dos slides abertos ou no celular ou no computador, basta clicar nos links ou nas imagens ou nos próprios vídeos que estão na apresentação, que vocês vão ser já redirecionados para a página fonte, tudo bem? Espero que vocês gostem e vamos lá, então, dar início aqui à nossa aula.